Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Vinícius. E o meu é Ellen. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica em ordem cronológica, vamos nessa? Gênesis 48. Algum tempo depois, disseram a José que o seu pai estava doente, então José foi visitá-lo levando consigo seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Alguém foi dizer a Jacó: seu filho José vem visitá-lo. Jacó fez um esforço, sentou na cama e disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade de Luz, lá na terra de Canaã, e me abençoou e me disse: eu farei com que você tenha muitos filhos e seus descendentes formarão muitas nações. Eu darei essa terra aos seus descendentes para a propriedade deles para sempre. Jacó continuou dizendo a José: agora os seus filhos Efraim e Manassés que nasceram aqui no Egito, antes de eu vir para cá, esses 2 me pertencem. Efraim e Manassés são os meus, tanto como Rubem e Simeão. Se você tiver outros filhos, eles serão seus. E por serem irmãos de Efraim e de Manassés, terão parte na herança deles. Estou fazendo isso por causa de Raquel, sua mãe. Nós estávamos voltando da Mesopotâmia, quando para minha infelicidade ela morreu no país de Canaã, pouco antes de chegarmos a Efrata. Eu a sepultei ali na beira do caminho. Efrata é agora conhecida como Belém. Quando Jacó viu os filhos de José, perguntou: esses quem são? São os filhos que Deus me deu aqui no Egito, respondeu José. Jacó disse: ponha perto de mim para que lhes dê a minha bênção. Por causa da velhice, a vista de Jacó estava fraca e ele não podia ver bem. José levou os rapazes para perto dele e eles abraçou e beijou. E Jacó disse a José: eu pensei que nunca mais ia ver você e agora Deus me deixou ver até meus filhos. Então José tirou os 2 do colo de seu pai, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão. Em seguida pegou Efraim com a mão direita e Manassés com a mão esquerda e fez com que ficasse perto de Jacó. Dessa maneira, Efraim ficou do lado esquerdo de Jacó e Manassés do lado direito. Jacó estendeu os braços e cruzou-os, pondo a mão direita sobre a cabeça de Efraim, embora fosse o mais moço, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, que era o mais velho. Em seguida deu a sua bênção a José, dizendo assim: ó Deus, a quem os meus pais Abraão e Isaque serviram, abençoa esses rapazes. Abençoa-os, ó Deus, tu me tens guiado como pastor durante toda a minha vida até hoje. Que os abençoe o anjo que me tem livrado de todo mal. Que o meu nome seja lembrado por meio deles e também o nome dos meus pais, Abraão e Isaque. Que eles tenham muitos filhos e muitos descendentes nesse mundo. José não gostou quando viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim. Por isso pegou a mão dele para tirá-la da cabeça de Efraim e colocá-la sobre a de Manassés. E explicou: não, pai, assim não. Esse aqui é o meu filho mais velho, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas Jacó não quis e disse: eu sei, filho, eu sei. Os descendentes de Manassés também serão um grande povo. Mas o irmão mais moço será mais importante do que ele e os seus descendentes formarão muitas nações. Desse modo Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: os israelitas usarão nomes de vocês para dar bênção, e eles vão dizer assim: que Deus faça com você como fez com Efraim e com Manassés. Dessa maneira Jacó pôs Efraim antes de Manassés. E aí disse a José: como você está vendo, eu vou morrer, mas Deus está com vocês e o levará de volta para a terra dos seus antepassados. Eu dou Siquém a você e não aos seus irmãos. Siquém é aquela região que tomei dos amorreus, lutando com a minha espada e com o meu arco. Então se repete a história novamente, né? O mais moço acaba assumindo um papel de autoridade maior sobre o mais velho. Porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa pra você: é Deus que determina quem vai receber a bênção. Não que o outro é menor, mas é que Deus tem um chamado para cada um. E o chamado do mais moço aqui era o chamado que Deus tinha para ele. Então, no reino de Deus, nas coisas de Deus não tem confusão, é a verdade. E não foi trocado por um prato de lentilha, né? Foi pura bênção mesmo. E aí, em Gênesis 49, versículo 1, fala assim: Jacó chamou os seus filhos e disse: fiquem em volta de mim e eu lhe direi o que vai acontecer com vocês no futuro. Fiquem reunidos em volta de mim para ouvir, filho de Jacó. Escute o que diz Israel, o seu pai. Rubem, você é o meu filho mais velho, você é a minha força, o primeiro fruto do meu vigor, o mais orgulhoso e o mais forte dos meus filhos. Você é violento como a correnteza, porém não será o mais importante, pois dormiu com a minha concubina, desonrando assim a cama do seu pai. Simeão e Levi são irmãos, com as suas armas praticam violência. Não estarei presente quando fizerem plano, não tomarei parte das suas reuniões, pois no seu furor mataram homens e por brincadeira aleijaram touros. Maldito seja o furor deles, pois é violento. Maldito seja a sua ira, pois é cruel.
Eu os dividirei na terra de Israel, eu os espalharei no meio do seu povo. Judá, os seus irmãos o louvarão e se curvarão na sua frente. Você segurará os inimigos pelo pescoço. O meu filho Judá é como um leãozinho. Quando mata a sua vítima, ele se agacha e se deita como um leão e como uma leoa, quem tem coragem de mexer com ele. Judá vai segurar o cedro do rei, e os seus descendentes sempre governará. As nações lhe trarão presentes, e os povos lhe obedecerão. Ele amarra os seus jumentinhos numa parreira, na melhor parreira que há. Ele lava suas roupas no vinho, lava sua capa no vinho cor de sangue. Os seus olhos estão vermelhos de beber vinho, os seus dentes estão brancos de beber leite. Zebulon morará no litoral, onde haverá portos para navio, a sua fronteira chegará até Siquém. Isacar é como um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando viu que o país era bom e agradável para descansar, ele se abaixou para que colocasse a carga nas suas costas e sem reclamar trabalhou como um escravo. Dan governará a sua própria gente, será como as outras tribos de Israel. Dan será como uma cobra na beira da estrada, como uma serpente venenosa no caminho que morde a pata do cavalo, fazendo cair para trás o seu cavaleiro. Ó Senhor meu Deus, espero que me salve. Gate será atacado por um bando de ladrões, mas depois ele os perseguirá. A terra de Asser produzirá bons alimentos, dará alimento que só reis merecem. Naftali é como uma corça solta que tem lindos filhotes. José é como uma planta perto de uma fonte. Ela dá muita fruta e os seus galhos sobem pelo muro. Os seus inimigos atacam com violência e perseguem com os seus arcos e flechas. Porém, o seu arco ficou firme e os seus braços continuam fortes pela força poderosa de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. O Deus do seu pai ajudará José, o Todo-Poderoso que lhe dará bênção. Bênção do alto céu, bênção da água que ficam debaixo da terra. Bênção de muitos animais e muitos filhos. Bênção de cereais e de flores. Bênção de montanhas antigas. Coisa deliciosa dos montes eternos, que todas essas bênçãos estejam sobre a cabeça de José, sobre a testa daquele que foi escolhido entre seus irmãos. Benjamim é como um lobo feroz. De manhã devorará a vítima e de tarde repartirá as sobras. São essas 12 tribos de Israel, e foram essas as palavras que o pai aos seus filhos quando os abençoou. A cada um deu uma bênção especial. Então Jacó deu aos filhos a seguinte ordem: eu estou para morrer e me reunir com meu povo no mundo dos mortos. Sepulte-me onde estão sepultados meus antepassados, na caverna que fica na terra de Efron, o Eteu, em Macpela, a leste de Manré, no país de Canaã. Abraão comprou de Efron essa caverna e o terreno onde ela fica para ser sepultada, para ser a sepultura da família. Ali estão sepultados Abraão, a Sara, sua mulher, Isaque e a sua mulher Rebeca, e ali eu sepultei Leia. O terreno e a caverna foram comprados dos heteus. Quando acabou de dar essa ordem aos filhos, Jacó deitou de novo na cama e morreu, indo reunir-se assim com seu povo no mundo dos mortos. Ai, cansei. Mas é bem legal, né? Conhecer tudo. Se você for analisar cada benção que ele falou, faz muito sentido. Depois vai mais lá pra frente. E uma parte que também que eu acho diferente, assim, vamos colocar essa palavra, que é a hora que ele vai abençoar José. Ele coloca um textão pra José. Que seja abençoado isso. E os outros era... Quando não era pra mal, né? Igual Rubem. Era uma coisa bem simples, igual o Benjamim. E aí um detalhe também, que eu não vi a Bíblia falando aonde que Raquel foi sepultada, né? Eu não vi escrito. Se você souber, comente aí embaixo. Porque ali só tava falando que Leia foi sepultada junto, né? Acho que acredito que foi em Canaã, né? Não sei. Aí Gênesis 50 diz assim: José se atirou sobre o pai, chorando e beijando seu rosto. Ele deu ordem aos médicos que estavam ao seu serviço para embalsamar o corpo de seu pai, e assim eles fizeram. Gastaram 40 dias para fazer isso, o tempo normal para embalsamar um corpo, e os egípcios ficaram de luto 70 dias.
Quando passou o tempo do luto, José foi falar com os altos funcionários do palácio do rei do Egito e disse: faça-me o favor de levar ao rei a seguinte mensagem. Quando meu pai estava para morrer, ele me fez jurar que o sepultaria no túmulo que ele mesmo preparou no país de Canaã. Por favor, deixe-me ir sepultar meu pai, que depois eu voltarei. O rei respondeu: vai, sepulte seu pai, como ele fez você jurar que faria. E assim José foi sepultar seu pai, com ele foram as autoridades ligadas ao rei, os altos funcionários do palácio e todos os líderes do Egito. Foram também as famílias de José, dos seus irmãos e de Jacó. Deixaram na terra de Gosém somente as crianças pequenas, ovelhas e cabras e gado. Também foram homens a cavalo e em carretas, de modo que o grupo era muito grande. Quando chegarem a Atade, que fica a leste do rio Jordão, fizeram uma cerimônia de sepultamento no terreiro, onde é o trigo malhado. Ali choraram muito alto durante 7 dias. Quando os moradores de Canaã viram tanta gente chorando, disseram: como é impressionante o choro dos egípcios. Por isso puseram naquele lugar o nome de Abel Mizraim. Assim os filhos de Jacó fizeram com seu pai tudo o que lhe havia ordenado. Eles levaram o corpo até Canaã e sepultaram na capela de Macpela, a leste de Manre, no terreno que Abraão havia comprado de Efron, o Eteu, para ser sepultura da família. Depois do sepultamento, José voltou para o Egito com os irmãos, com todos que haviam acompanhado. Depois da morte do pai, os irmãos de José disseram: talvez José tenha ódio de nós e vai se vingar de todo o mal que lhe fizemos. Então mandaram dizer a José: antes que nosso pai morresse, ele me mandou que pedimos a você o seguinte: por favor, perdoe a maldade e o pecado dos seus irmãos que o maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe essa maldade, pois somos servos do Deus do seu pai. Quando recebeu essa mensagem, José chorou. Depois os próprios irmãos vieram, se curvaram diante dele e disseram: aqui estamos, somos seus criados. Mas José respondeu: não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo. Isso é, salvar a vida de muita gente. Não tenha medo, eu cuidarei de vocês e de seus filhos. Assim ele os acalmou com palavras carinhosas que tocaram o coração deles. José ficou morando no Egito e ele e a família de seu pai. José viveu 110 anos e chegou a ver os netos de Efraim. Ele também pegou no colo como membros da família os filhos de seu neto Maqui, que era filho de Manassés. Certo dia José disse aos seus irmãos: eu vou morrer logo, mas estou certo de que Deus virá ajudá-los e os levará desse país para a terra que ele jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então José lhe pediu a sua gente que fizesse um juramento e ele disse: estou certo de que Deus virá ajudar vocês quando isso acontecer. Leve meu corpo com vocês. José morreu com 110 anos, o seu corpo foi embalsamado e posto no caixão no Egito. Então eu confundi a história quando eu falei de Jacó, né? Não foi os ossos de Jacó que ia sair do Egito, é o de José. É essa a promessa aqui. Mas é interessante que os irmãos acharam assim: agora ele vai vir pra cima da gente, né? O pai morreu, mas José já estava convencido, ele sabia que Deus tinha um plano. Tanto é que salvou não só a família, mas salvou milhões de pessoas da fome. Então Deus ele preparou. Deus ele trouxe um momento de agravamento de fome, mas tinha todo um plano de Deus. Deus não faz nada em vão. Pode ser algo ruim, como uma fome de 7 anos. Mas Deus ele tinha um plano perfeito. Então confia que Deus vai cuidar, Deus está cuidando, por mais difícil que às vezes pareça, né? Então é isso, pessoal. Deixa seu like, compartilhe. Se quiser fazer algum comentário, comente. E é isso aí.